Chega mais nação, seja muito bem-vindos mais uma vez, galera, o nosso canal trazendo mais um corte. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino, sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Mais um corte que nós vamos reagir junto no canal da ESPN Brasil. Zé Elias aí, que falou muito aí sobre Danilo, teve aquele problema, aquele impasse que ele chegou até a pedir desculpa ao vivo. Será o que o Zé Elias falou hoje após o Mengão ser tetracampeão, primeiro tetracampeão da Copa Conmebol Libertadores 2025? Acompanhou aí? Empate de Girona e Real Madrid, 14ª rodada de La Liga. Esse é só um dos assuntos pra gente hoje aqui no Equipe F. E claro que você pode mandar sua mensagem e participar conosco lá pelo YouTube. Olha só, a Vânia Santos já com a gente aqui, com a sua tradicional, sempre ela manda a mesma mensagem. Hoje não é diferente, um beijo pra você, Vânia, faça parte aqui do Equipe F, vai mandando a sua mensagem, assim como o Isaac também, vai mandando sua mensagem, porque os assuntos, é claro, que a gente tem que falar do empate, não só de Girona e Real Madrid, mas tudo disso, né, Zé? Ô, Zé, vamos começar falando do Real Madrid com o Girona? Bota na tela os melhores momentos dessa partida, eu começo com você, Rafael. Você não viu a imagem, então se prepare, André Kefuri, e você, fã de esportes. Bota na tela pra gente um pouquinho da festa, olha só como foram tomadas as ruas do Rio de Janeiro pelos torcedores, o Flamengo recebido aí com muita festa pela nação, ruas ali, ó, cheias de torcedores, teve live do Pedro lá em cima do caminhão, os ônibus todos lá perfilados e tudo mais, desde o aeroporto até, olha quanta gente, eu fiquei justamente, vocês acompanharam o todo. 5 horas de live. Desde o começo, foram 5 horas de live, Rafa? Isso, eu, André Kifuri e a Marcela Rafael, trouxemos no YouTube da ESPN, também no TikTok, toda essa cobertura em tempo real, com a nossa equipe de reportagem lá, o Cícero Melo dando um show como de praxe, o Rodrigo Jufo. E no final, né, tivemos um problema, já perto, por volta das 4 horas da tarde, porque as pessoas não iam embora. Sabe aquela história? Eu não vou embora, ninguém ia embora, e a polícia precisava, tinha um horário limite para poder liberar novamente essas vias de acesso. Para dispersar, e aí as pessoas não iam embora, e aí precisou daquelas bombas de efeito moral, gás de pimenta, para que a galera saísse. Aí tivemos alguns tumultos no momento do final da live, mas até o transcurso dela como um todo correu tudo bem. Os jogadores curtiram. O André teve essa mesma percepção que eu tive também. Sim. Eles estavam felizes em estarem ali, vivendo essa festa. Esse aí... Eu não consigo olhar para esse moço aí e não ver ele como jogador ainda. É muito recente, né? Meteu o boné. Ficou mais parecido ali com o jogador, né? Meteu o bonezinho ele não tem a aparência de um treinador. Exatamente. Ele tem a aparência de um jogador. Aquele estereótipo que a gente tem de treinador, né? E aí foi isso, assim. Foi uma festa muito, muito grandiosa hoje no Rio de Janeiro. Houve um atraso, porque os jogadores, quando chegaram do voo fretado de Lima, eles almoçaram, por volta de 10 da manhã, no aeroporto. Fuso todo trocado, né? Sim. Que é natural. Amanhã não tem treino, e só na terça vai ter um treino pro jogo de 4. Já tá pensando no Brasileirão também, né? Vários personagens engraçados nessa presença da torcida lá. E, claro, como a decisão pela escolha da 1º de março como a rua para essa carreata, e não, para essa carreata não, para esse desfile, né, do trio elétrico, para essa festa, e não a Presidente Vargas, que é, no mínimo, 3 vezes mais larga, notadamente foi para que a polícia tivesse maior capacidade de controle em cima das pessoas. Porque numa via muito larga, o controle não é tão simples assim. Tem que ser muito maior. Além do que, se fosse a Presidente Vargas, isso teria um impacto na Central do Brasil, que é o local que abarca todas as linhas de trem do Rio de Janeiro. E nós estávamos ao vivo na live quando a gente viu os torcedores indo embora, andando no sentido contrário ao do trio elétrico, para caminhar da 1º de março até a Central do Brasil, mais ou menos 1,5 km, para poder pegar trem para voltar para casa. Então, acaba que nesse sentido foi certo, mas no final das contas não teve como evitar o tipo de confusão que teve no final. Pois é, uma festa danada, muitas pessoas na rua aí comemorando mais um título, um quarto. Domingo quentíssimo, um tremendo sol, gente chegando cedo. Claro, como sempre acontece nessas situações, o ônibus atrasou, os jogadores almoçaram, a gente no ar a partir das 10 da manhã no YouTube da ESPN. Ficou um bom tempo até poder ver algum jogador do Flamengo, uma cena que foi até engraçada, inusitada, quando o ônibus que os trouxe do aeroporto até o local onde estava o trio elétrico, né, o carro aberto, apareceu nas primeiras imagens, já havia jogadores do Flamengo para fora da saída de emergência no teto do ônibus. Não no trio elétrico, no teto do ônibus. No teto do ônibus, 3, 4 em cada saída, fazendo o caminho inverso ao que alguns torcedores fizeram no Aeroflá, quando o time viajou.
Ali o pessoal, né? Entrou. Esquema tipo SWAT, né? Quase tomaram o ônibus, mas os jogadores, alguns ali, né, uma meia dúzia, clima de festa já fazendo gestos e tal. Quando o ônibus chegou ao local ali do trio elétrico, foi feita a transferência, a taça sofreu um pouco, mas tomara que ela, Teve uma avaria. tomara que ela seja restaurada, mas eu quebrou. insisto, isso faz parte da festa. Não é para acontecer, mas também mas não é parte, nada. não é. Arruma a taça, tudo bem, isso não é um problema. Agora, a mobilização da torcida do Flamengo é uma coisa gigantesca, é compatível com o tamanho que ela tem, a representatividade popular. Então não importa se está calor, se os caras chegaram cedo. Cícero Melo e o Jufo entrevistaram vários torcedores, eles estavam em pontos diferentes, né, do trajeto, um no começo e um no meio, né? E gente que chegou ali super cedo, gente que foi escondido. Teve um menino que falou: meu pai e minha mãe não sabem que eu tô aqui, mas quero dizer que eu amo vocês, eu tô aqui sendo feliz com o Mengão. Amo vocês tanto quanto eu amo o Mengão, é amor. Eu sei que eu vou chegar em casa, vou entrar no coro, mas eu vou ser feliz durante o dia todo. Isso é o futebol. O futebol é isso aí que a gente viu nas ruas. Hoje era o dia do torcedor do Flamengo aparecer na conquista histórica do tetracampeonato da Copa Libertadores. Porque é evidente, é difícil ir a estádio, é impossível ir a treino, é mais difícil ainda encontrar jogadores casualmente e ter acesso a eles. Hoje não só foi o dia do torcedor do Flamengo participar da festa que é dele, né? Porque quem foi ao estádio Flamengo, a torcida do Flamengo compareceu num número absurdo também ao estádio em Lima. Hoje no Rio, o torcedor fez parte da festa. Sim. E as coisas se invertem quando isso acontece, porque você vê os jogadores, a comissão técnica, todo mundo em cima do ônibus, filmando a torcida. Sim. Eles não estão ali filmando, tem uma selfie ali, aqui e tal, legal e tal, mas eles estão filmando a torcida. Porque os jogadores gostam de ver isso. Hoje o torcedor foi protagonista ao lado de um time que é indiscutivelmente o melhor do Brasil, o melhor da América do Sul, e o Flamengo, com todo o mérito e toda a alegria, se junta ao seu povo hoje, na volta ao Rio de Janeiro com a taça, que, de novo, foi levemente avariada, mas eu tenho certeza que ela vai ser reparada e vai ficar bonitinha. Festa é uma festa histórica, lógico, né? Para ser lembrada por todo mundo que estava presente aí no Rio de Janeiro, recebendo esse time que voltou com mais uma taça da Libertadores da América e mais um título para o Flamengo. Vamos falar um pouquinho a respeito do jogo, também da partida, porque os senhores... Ontem eu não ouvi a opinião dos senhores em relação à partida. O Flamengo se sagrou campeão, golzinho ali do Danilo naquele escanteio batido e tudo mais, gol de cabeça. Mas uma partida cheia de elementos, inclusive uma partida com muita discussão. A festa ali, ó. A gente tem Felipe Melo, Júlio César carregando a taça, tem o Puyol ali atrás. Vai lá, Puyol! Não vou não, essa aqui é a festa de vocês e tudo mais. Até rolou isso ali no começo com a taça, mas a gente teve um jogo mascado, no finalzinho aquela bola aérea. Zé, o que você achou da partida? É normal uma partida de final ser mais nervosa? É natural que isso aconteça também? Sim, é natural que seja uma partida disputada, ainda mais pela rivalidade das duas equipes, né, nos últimos anos, mas assim, o Flamengo para mim foi superior. O Palmeiras, todo mundo estava esperando que o Abel fosse tirar uma carta do seu bolso, fazer algo diferente, mas o Palmeiras entrou para se defender e jogar no erro do Flamengo. E o Flamengo não errou. O Flamengo conseguiu ter aí pelo menos os 75 minutos de jogo, de controle de jogo. A partir do momento em que o Flamengo faz o gol, é a hora que o Palmeiras começa a jogar muito mais o desespero, porque aí o Gustavo Gomes vai jogar lá na frente, o pessoal começa a atacar, mas eu coloco muito também nas escolhas do Abel em relação a isso, né? Porque nós vimos o Palmeiras, tem o Palmeiras antes do Mundial e o Palmeiras pós-Mundial. O Palmeiras antes do Mundial era o Palmeiras que o Vitor Roque pegava a bola de fora para dentro, que o Flaco Lopes tinha dificuldades para encontrar posicionamento, às vezes era banco, né? Se eu não me engano ele era banco. Os meio-campistas não conseguiam jogar porque não conseguiam criar, simplesmente porque pela maneira de... Danilo subiu lá no... Subiu mesmo, né? Subiu demais, né? Fez um belo gol. Então, e aí o time do Flamengo conseguiu encontrar situações aí, o próprio erro, né, de marcação. Sim, o Danilo sozinho. Sozinho. O Danilo fez um gol sozinho. Para quem acompanhou o Mundial, o Danilo fez um gol no Mundial assim também, se não me engano, foi contra o Chelsea, se eu não me engano, né? Então assim, o Palmeiras para mim deixou a desejar e o Flamengo se impôs pela qualidade técnica dos seus jogadores. O Arrascaeta foi bem marcado, talvez se ele tivesse feito uma movimentação um pouquinho diferente, talvez pudesse encontrar
pouco mais de espaços, mas assim, Jorginho jogou demais, né? O que o Jorginho jogou essa final foi impressionante. Marca, distribui o jogo. Eu sou fã do Léo Pereira. Eu acho que o Léo Pereira mantém uma regularidade sensacional. Eu acho que ele deveria estar na seleção. O Danilo fez um bom jogo também. Danilo jogou muito bem. Essa bola aí, ó, o Danilo tirou a bola do jogo, né? Essa bola foi a bola do jogo, né? Pro Flamengo, porque ele consegue bloquear o Vitor bem na hora do chute. E ela ia no gol, hein? Né? Ela ia no gol. Né? Então o Danilo, para mim, foi o cara do jogo, fundamental, né? Agora, assim, aí do outro lado tem o Felipe, né? O Felipe que soube fazer bem a leitura do jogo, preparou bem a sua equipe. Eu acho que o Felipe tem algumas coisas que são positivas nesse sentido, né? De preparação da equipe, de seriedade dentro você percebe ali no banco a forma como ele conduz, mas eu acho que ele tem algumas referências, ou seja, líderes em campo que fazem a diferença para o Flamengo nos momentos difíceis. É esse daí, ó. Pra mim, esse rapaz aí... Demais, Jorginho, né? Esse rapaz aí fez a diferença. Esse cara vestiu a camisa do Flamengo de uma forma absurda. O que ele jogou ontem... Né? Lembra do Mundial? Quando ele demais. chega, espera-se que ele chegue ainda longe da melhor forma. Sim, não, sim. Assim, ele já... Foi entre os 3 melhores do time que sobra. Ele já chora, parece como se estivesse lá. André, e se eu não me engano, ele faz 10 jogos seguidos. 10 jogos seguidos. No fim da temporada para ele. No fim da temporada para ele. Né? E assim... Quando ele está em campo, a facilidade que ele tem. Ele vê o jogo de frente, né, cara? Ele é uma coisa difícil. É um maestro, né? Da orquestra do Flamengo, é impressionante. Mas... É o cara que você já conhece da fama dele, você já sabe que o cara rodou, o cara, seleção. Sim. Não sei, Eu tenho, na verdade, uma coisa importante que, em relação ao jogo de ontem, que chamou a atenção. O Abel montou uma estratégia e, assim, eu sabia que, de alguma forma, o Palmeiras teria mudanças para o jogo de ontem, porque o Abel, ele revelou o time com 2 dias de antecedência, ele estava esquisito, não era exatamente o que a gente costuma ver do Abel. Entregou o Campeonato Brasileiro, né? Entregou o Brasileiro e tudo mais. E aí, o que ele faz ontem? Ele monta um Palmeiras com uma linha de 5 de média para baixa e um pentágono, né? 5 jogadores ali próximos, ocupando a intermediária, para poder tentar causar desconforto à saída de bola do Flamengo, mas sem espetar o tempo todo. Custou para o Flamengo perceber 2 coisas que seriam importantes para ele aniquilar essa cratera que o Palmeiras deixou no meio-campo. A primeira coisa seria tirar o Arrascaeta da linha de frente, que ele é, de fato, um quarto atacante. Quando o time não tem a bola, ele é o cara que se aproxima do centroavante para marcar a primeira saída de bola do adversário. Puxar o Arrascaeta mais para a intermediária própria do Flamengo, quebrar esse espaço que estava ali aberto para poder gerar a oportunidade do Flamengo, com a bola no pé e o Arrascaeta de frente, desenvolver as suas construções. Pulgar não fez um bom jogo e isso contribuiu também para que o Arrascaeta não tivesse essa liga com os seus volantes. E o segundo ponto, aumentar a incidência das diagonais do Bruno Henrique. As oportunidades que o Flamengo teve no primeiro tempo foram porque o Bruno Henrique saiu da função de centroavante e ocupou circunstancialmente um dos lados do campo, primeiro lado direito, o chute que ele tem, né, que a bola ele vai entrando pela meia direita e chuta por cima, e depois pelo lado esquerdo, naquela bola que o Carlos Miguel abafa. Foram 2 oportunidades raras, mas que aconteceram, causadas por essa movimentação que não foi frequente. Então foram falhas do Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo manteve o seu controle técnico e o gol sai de uma bola parada, é verdade. Mas, vendo o jogo, a gente tinha a sensação de que, no primeiro arrefecimento do Palmeiras, o Flamengo iria abrir o marcador. E que o Palmeiras depois iria, como disse o Zé, tentar jogar. E aí, quando você tenta jogar com 22... Tinha 73, né? Não, 67. 67. Mas ele começou a sair um pouquinho com 73, que ele começa... Do balão. E aí ele falha para mim, quando ele tira o Alan. Porque o garoto, querendo ou não, estava sendo vítima da estratégia. Ele não estava tendo participação com a bola. E da forma tática de jogar. Exatamente. Também, né? Não é porque ele não queria, é porque ele estava em campo, basicamente, para fechar a marcação do lado do campo. Então, com esse momento em que o Palmeiras precisava reagir do jogo, ele tirou de campo aquele que talvez hoje seja jogador com mais inventividade. Eu acho que foi muito pouco, né, do Abel, no sentido da parte tática, porque assim, ele coloca, com a bola, o Alan, né, junto com... É Alan ou é Alan? Alan, né, o Pascoal que fala sempre, o Alan vinha por dentro, o Veiga também vinha por dentro, para abrir os corredores para o Piquerez, e o Kelvin não saía, porque tinha o Samuel Lino ali. E o que gerava? Gerava a superioridade do Flamengo, porque o Jorginho estava sozinho o tempo todo. Porque eles estavam muito mais preocupados em marcar os alas do Flamengo, né?
o lado esquerdo com o Alexandro, o Varela pelo lado direito, que saía bem. Depois o Varela deu os 2 ataques, depois ele já posicionou o Veiga já para fechar o corredor, já tentou fazer uma linha ali para tirar esse espaço do Bruno, do qual ele fez a movimentação. O Varela estava batendo com o Piquerez. Com o Piquerez. E aí o que aconteceu? O Flamengo, o que o Jorginho fez? O Jorginho entrava, né, entre os zagueiros para sair jogando e ditava o ritmo. Saía jogando tranquilamente para jogar. E o Palmeiras não conseguiu tirar esse espaço, tirar essa superioridade numérica. Né? Então ficou bem complicado. E assim, o Vitor Roque é para jogar em cima dos zagueiros. Está mais do que comprovado isso. O Flaco Lopes para jogar em cima dos zagueiros. O Vitor Roque estava do lado esquerdo para marcar a saída dos zagueiros. O Flaco estava voltando para marcar a saída dos zagueiros. Quando todos nós pensávamos, o que ele vai fazer? 3 zagueiros, ele vai colocar o Fux centralizado, como fez contra a LDU. O Fux centralizado, sem a bola, né? Volta, mas com a bola ele sai para o jogo. Ou senão, sem a bola, ele pressiona o Arrascaeta. E aí você bate todos os jogadores, né? Você faz o espelho, como eles gostam de falar, e deixa a zaga do Flamengo com a bola nos pés. Pelo menos você está mais seguro. Não, mas ele insistiu com os 3 jogadores, aí o Kelvin, que tinha o Samuel Lino lá, preocupação com o Carrascal também, ele não saía, ele se apresentou acho que 1 ou 2 vezes, o jogo inteiro, 2 vezes. E o Flamengo, você dá espaço para o Flamengo ter a bola do jogo, e aí, como eu falei, como o Jorginho, ele se posicionava na parte defensiva, na parte ofensiva ele saía para o jogo, ele distribuía o jogo, e o Flamengo teve com 25 minutos os 2 volantes amarelados. Sim. O meio-campo inteiro. Acho que então, assim, sabe, e o Palmeiras não soube aproveitar. O Palmeiras, em momento algum, quis jogar o jogo. O Palmeiras apenas se defendeu. Isso. Vamos esperar para ver um contra-ataque. Não adianta jogar contra o Flamengo se você não tentar, de alguma forma, de alguma maneira, pelo menos colocar um pouco de... sair um pouco. E é estranho, porque o Palmeiras, no jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, o Palmeiras conseguiu jogar de igual para igual. Sim. Jogou de igual para igual. A abordagem inicial foi completamente diferente. Totalmente diferente. Aí deixar o Jorginho controlar o jogo, o Jorginho foi um maestro no jogo. Já quero te ouvir, André, mas antes vamos colocar o lance polêmico, porque base da boa parte das discussões geraram em torno daquele lance do Pulgar em cima do Fux. Ali, lance em que a jogada já estava parada, basicamente. O Abel falou a respeito desse lance e da arbitragem, lógico, depois do jogo. Esta é uma equipa muito agressiva, vocês viram a forma com que esta equipa vai nos duelos, pegou muito forte, alguns até forte demais, e acho que o Arte foi muito simpático, não quis se calhar estragar a final. Há um lance que vocês sabem que é extremamente duvidoso na primeira parte, que pode mudar o decorrer do jogo, mas o árbitro entendeu não dar vermelho, vocês sabem do lance que eu estou a falar. Mas, enfim, não vou procurar abster-me de falar mais de arbitragens. As imagens estão aí. Mas, como disse, é uma equipa bem treinada, muito agressiva até demais. E pronto, o Arte foi simpático nesse lance, na minha opinião. É esse lance aí, ó, André. Queria que você comentasse a respeito do lance. Eu concordo com os nossos analistas de arbitragem. Acho que com a maioria das pessoas também não expulsa o Veiga. Para mim, o Veiga tinha que ter sido expulso. E a arbitragem dele foi bastante boa, exceto esse lance aí, com a importância que isso tem, a repercussão e tal. Principalmente porque ele falou pouco ontem, né? O árbitro que é conhecido... Nossa Senhora! Como resenha, tem alguns brasileiros... Eu não vou citar o nome dos... Não precisa também citar... para os namorados. Tem pessoal que gosta de resenha. Temos aqui no Brasil que gostam de um papo que eu vou te contar. O Fabrício falou... Vai lá, mano. Ô, Fábio Sports, vamos pro rápido intervalo. Inclusive, a gente vai continuar falando a respeito dos clubes brasileiros aí e a respeito de Abel Braga, que, olha, foi muito mal aí na coletiva. E se você não viu a coletiva, a gente te mostra o porquê depois do intervalo. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte, trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil, do Grupo Dini, para deixar os créditos e direitos autorais. Flamengo, primeiro tetracampeão da Copa Conmebol Libertadores. Flamengo é o bicho-papão do futebol brasileiro, da competição mais difícil e mais importante do nosso continente. E na quarta-feira, Quarta-feira tem outra decisão para o Flamengo. O Flamengo com uma vitória
se torna o novo campeão do Campeonato Brasileiro às 21h30 na quarta-feira. Enfrentará o Ceará no estádio do Maracanã. Expectativa de casa cheia para mais uma decisão. O Flamengo pode ser campeão depois de 4 dias, né? Sábado, domingo, segunda, terça e quarta. 4 dias depois pode se tornar campeão do Campeonato Brasileiro.